convenção e essa abordagem da experiência convencional, que é essencialmente a roda da vida, né, que a gente olhou agora. Assim, né? E o meu objetivo nisso foi examinar fatores que estão efetivamente atuando sobre as pessoas dentro de uma visão comum, né? Ou seja, as pessoas dentro da sua visão comum, elas estão afetadas por esses fatores, que são visíveis, são localizáveis e podem ser descritos através de uma experiência comum. Agora nós vamos começar a abordagem que eu diria assim, transcendente, né? Então essa abordagem, ela surge como uma instrução ou como uma observação dos aspectos sutis que estão envolvidos na ação das pessoas. Então, essa descrição, ela é útil para as pessoas que têm uma capacidade de acessar isso, que elas podem também passar a observar isso. Esse processo, ele, do mesmo modo que o processo grosseiro, ele está atuando sempre. Mas, usualmente, quando nós vamos falar essas coisas para as pessoas, se nós vamos tentar entendê-las, a gente precisa ver em que ponto as pessoas estão operando e que linguagem a gente pode utilizar. Então, mesmo que esse aspecto sutil ele esteja operando, na mente das pessoas que não têm esse acesso, elas veem a roda da vida, eventualmente os 3 animais em permanência, veem as coisas comuns como a gente estava descrevendo. Então, as coisas comuns que a gente estava descrevendo, elas já são suficientemente complexas. Mas, por exemplo, na abordagem comum, nós vamos dizer: todos os seres nascem, vivem e morrem. Na abordagem transcendente, nós vamos dizer: os seres não nascem e não morrem. É diferente, entende? Mas não adianta eu chegar para as pessoas e dizer: você não nasce e não morre. A pessoa vai achar aquilo estranho, né? Então, na verdade, a experiência da pessoa não é que ela não nasce e não morre. A experiência da pessoa é que ela nasce, vive e morre. Então, nós vamos utilizar isso. A pessoa tem essa experiência. Ela nasce, vive e morre. Então, a psicologia budista, ela é complexa, em parte porque ela tem que levar em consideração o que as pessoas podem acessar e podem ver. Na visão transcendente, quando a gente diz as pessoas nascem, vivem e morrem, a gente não está dizendo que elas nasçam, vivam e morram. A gente está dizendo que elas têm a experiência de que elas nascem, têm a experiência de que elas vivem e têm a experiência de que elas morrem. A gente não está dizendo elas nascem, vivem e morrem. Mas quando a gente diz elas não nascem e não morrem, isso a gente está dizendo sim, elas não nascem e não morrem. Ainda que elas tenham a experiência de que elas nascem, vivem e morrem. Então o Buda, ele vai dizer: para proveito dos ignorantes, eu digo, as pessoas nascem, vivem e morrem. Para proveito das pessoas que têm lucidez, eu digo, elas não nascem e não morrem. Isso. Então nós temos essa nuance de linguagem. Assim. Então, o que vai caracterizar então a visão sutil e a visão grosseira, né? O que vai determinar o que é uma ou o que é outra? Essencialmente, é o nível do silêncio. Na linguagem que a gente desenvolveu aqui com o professor Alan Wallace, na abordagem do John Limpa, o que vai acontecer?
dentro da prática de shamatha ou shamatha, nós vamos até o ponto da mente fundamental. Então, quando nós chegamos nesse ponto, essa mente fundamental, essa fundação, que é a fundação do samsara, Laya Vijnana, é a mente que tem todas as marcas mentais. Então, quando nós praticamos shamatha, nós silenciamos isso. Nós silenciamos, mas não nos liberamos disso. No momento que a gente retorna à atividade mental, nós retornamos a partir dessa base condicionada. A gente não se livra da base condicionada na visão comum, nem com a meditação. Agora aqui, nós atravessamos a mente comum do samsara. E, portanto, nós vamos, em vez de praticar shamatha, nós praticamos presença. A mesma cara, o mesmo silêncio. Nós praticamos presença. A presença, ela surge dentro da experiência circundante da natureza Vajra, enquanto que a shamatha surge dentro da experiência circundante da presença do samsara. Então, quando nós sentamos para praticar shamatha, o nosso redor, o nosso entorno é o samsara. Quando nós sentamos para praticar a presença, o nosso entorno é a natureza Vajra. Então isso vai fazer a diferença. E a natureza Vajra, ela vai surgir como uma realização do Prajnaparamita, realização da compreensão do aspecto coemergente e como que a realidade ela então brota diante de nós. Ela é a maturidade que surge da prática do Prajnaparamita. Aí surge a compreensão da natureza Vajra. Da natureza Vajra pode surgir a experiência da presença. Então aqui nós estamos entrando nessa área. Então essa descrição, ela necessariamente é feita desde a sabedoria primordial, que é a sabedoria que brota dentro da presença, dentro da compreensão da natureza Vajra. Então vai brotar a sabedoria primordial. Portanto, a sabedoria primordial precisa o silêncio usual de shamatha, mais o silêncio interno da mente que não opera mais a partir do samsara. Ela opera no reconhecimento da natureza Vajra. É assim. Então, o que é visto? O que é visto? A primeira coisa que nós vamos observar é que os seres... A gente vai observar as mesmas coisas que a gente já descreveu de forma grosseira, só que a gente vai dizer, isso é a experiência dos seres. Então a gente continua olhando isso como experiência dos seres. Agora vamos aprofundar. O que é essa experiência dos seres, né? A gente começa a olhar assim. Então a gente vai aprofundando esses pontos. Quando nós dizemos que nós nascemos, vivemos e morremos, essa descrição é uma descrição sem detalhe. A gente, quando olha para dentro de si mesmo e diz, agora está calor, agora está frio, ou qualquer experiência,